A Vibe Mundial apresenta programa Sutilezas, falando sobre as dores físicas e emocionais, com a fisioterapeuta e psicanalista Camille Uchoa. Quantas vezes o seu corpo já reagiu a alguma coisa que estava acontecendo apenas dentro da sua cabeça? Meu nome é Camille Uchoa, sou fisioterapeuta e psicanalista e hoje vamos falar sobre medo e as reações que o nosso corpo tem quando a gente sente esse sentimento tão profundo. Todos nós conhecemos o medo, a gente sabe o que é sentir medo. Mas, às vezes, a gente não percebe que a gente está sentindo medo. Olha que contraditório. Eu sei o que é, mas, às vezes, eu não consigo perceber que aquilo que eu estou sentindo é medo. Tem um nome. A gente tem medo de fracassar, a gente tem medo de decepcionar, de ficar sozinho, de mudar, dizer não. São tantos medos, né? Tantas possibilidades. Mas você sabia que existe um consenso que diz que apenas 2 medos são inatos, ou seja, são aqueles medos que nascem com a gente. Todos os outros medos são aprendidos. Então, o bebezinho, ele nasce com 2 medos. Um deles é o medo da queda, ou seja, de cair, de se machucar, e a gente tem até um reflexo para nos proteger disso, que se chama reflexo de Moro. O outro medo é o medo de sons altos, de barulhos, de explosões, de coisas que entram como um estímulo muito forte. Então, pensa bem, de todos os medos que a gente consegue elencar, de todos os medos que eu falei aqui, só 2 medos realmente são naturais e têm um sentido biológico. Todos os outros são construídos. E a gente vai falar a respeito disso. A gente vai entender qual é essa relação do que eu sinto com a manifestação no meu corpo e, ao mesmo tempo, aprender a identificar quando esse medo talvez precise ser ressignificado. Bom, então vamos começar conceituando, né? Medo é uma resposta de proteção diante de uma ameaça. O coração acelera, a respiração fica curtinha e alta. Às vezes a gente contrai a musculatura, as mãos suam, a boca fica seca, a digestão altera. Ou seja, o que a gente está sentindo tem uma interação biológica com o corpo. É muito mais profundo do que simplesmente o que está passando dentro da cabeça. Aquilo que a gente imagina se materializa no corpo. E a gente deve prestar atenção nisso, porque a função do medo tem relação com dirigir a atenção a algo que pode ser ameaçador. Agora, se a gente pensar bem, de todos os medos que a gente tem, de tudo que passa na nossa cabeça, o quanto será que é real, né? O quanto será que, de fato, pode acontecer? O quanto a gente está só pensando e imaginando coisas que são hipotéticas, pouco prováveis de acontecer, mas que, ao mesmo tempo, geram uma resposta fisiológica. Você imagina e o corpo já respondeu. Você tem um medo de cair, de altura, de elevador, de dirigir, não sei, mas o teu coração já acelerou. Então, o nosso controle, ele deve estar nesse momento aqui, do pensamento. O corpo se prepara para reagir ao estímulo que ele mesmo percebeu, que ele criou. E para exemplificar isso, eu quero falar de um escalador, que hoje em dia é talvez a figura mais relevante no esporte da escalada. Ele se chama Alex Honnold. E ele tem grandes feitos na escalada, e um deles é uma modalidade que a gente chama de free solo, em que a pessoa escala sem proteção nenhuma.
sem corda, sem cadeirinha. Ele escala com a força dos músculos e com a força da cabeça. E ele fala uma coisa muito interessante a respeito de dor. Aliás, a respeito de medo. Ele diz que quando nós não estamos acostumados ou quando a gente perde a capacidade de exposição ao medo real, a gente começa a criar medos imaginários. Então, ele dá um exemplo de pessoas que entram em pânico no aeroporto. Ele fala assim, poxa, pensa bem, você tá no aeroporto, esperando um voo. Você está num ambiente totalmente controlado. Você está abrigado, tem comida, tem pessoas ao redor. Você não está num perigo real. Mas se a tua história de vida, se a tua percepção de mundo foi te isolando tanto da exposição ao medo, talvez aquele ambiente pareça muito ameaçador. A gente não está falando aqui que a gente deve se expor ao perigo. Não é isso. Ele é um atleta, ele tem capacidade técnica, ele consegue fazer aquilo. Mas a gente pode aproveitar esse conceito que ele fala e pensar na nossa vida. O quanto a gente foi deixando de se expor ao medo mesmo. Lembra de quando você era criança? De como era diferente a infância, a tua infância, da infância, de repente, que as crianças vivem hoje? A gente subia em árvore, brincava na rua, tinha uma exposição ali a situações que nos colocavam diante do medo. Hoje em dia isso é menos provável de acontecer, só que por outro lado, a gente vive numa cidade, para quem mora em São Paulo, extremamente perigosa, em que se a gente não controlar, não tentar entender a nossa mente, tem perigo por todo lado. Tem assalto, tem bandido, tem problema que chove e alaga. Então, veja, tudo é uma questão da percepção, de como a gente encara aquilo. E aí tem algumas perguntas que são interessantes de serem feitas a respeito do medo. Algumas delas. Esse medo tem fundamento? Então, o que você está sentindo tem algum fundamento ou é uma história meio mirabolante que a tua mente inventou? Existe algum perigo real naquilo que você está sentindo? Qual a chance daquilo que você tem medo acontecer? Porque às vezes tem uns medos tão absurdos que a gente sente que a chance é assim, é mais fácil ganhar na loteria do que aquele medo se concretizar. Outra pergunta importante, o que depende de mim nesse cenário aqui? O que está ao meu alcance fazer? Eu posso me proteger disso? Eu posso fazer alguma coisa? Ou é um medo que eu tenho zero controle ou zero possibilidade de fazer algo? Outra pergunta muito importante que a gente deve fazer. Estou reagindo ao que está acontecendo ou ao que eu imagino que pode acontecer? Olha só a diferença. É de fato algo concreto ou são as minhoquinhas da minha cabeça me levando para um lugar de suposições? Porque, de novo, a nossa mente não separa futuro do passado, não separa imaginário de real, está tudo acontecendo junto. E, consequentemente, as respostas fisiológicas do nosso corpo acontecem. Então, se é um perigo real ou se é um perigo imaginário, a minha resposta lá, o coração acelerado, é praticamente a mesma coisa. Então, vamos dar exemplos práticos de situações cotidianas. Imagina que o teu namorado, teu marido, ou teu chefe chega para você e fala assim, precisamos conversar. E aí, joga essa bomba, essa frase, e você começa. Meu Deus, o que aconteceu? Você fica desesperada, absolutamente nada concreto aconteceu, mas a tua mente já deve ter imaginado 18 possibilidades de coisas acontecendo. Aí você perdeu o sono, ficou com fome, ficou ansioso. E aí, no outro dia,
essa pessoa fala assim: ah, não, não era nada, já resolvi. Percebe o quanto isso acontece na nossa vida? O quanto a gente deve ter consciência desse cenário, porque ele acontece cotidianamente, mas a resposta que a gente tem, ela é intensificada como se fosse um perigo real, como se fosse lá o escalador na rocha super alta, sem proteção nenhuma. E aí eu te pergunto, quanto sofrimento você está experimentando diante daquilo que realmente aconteceu? E quanto sofrimento você está experimentando diante daquilo que você está imaginando que possa acontecer? Você já parou para pensar nisso? Em como o teu corpo responde a esse estímulo? E aí a gente parte para outro ponto, que é quando o medo vira sintoma. A gente tem a parte psiquiátrica, a síndrome do pânico, essas questões de desequilíbrio emocional, e a gente tem os sintomas físicos. Uma tensão, uma dor, uma palpitação, alteração digestiva, tudo isso desencadeado por um sentimento, pelo medo, pela angústia, sem que às vezes você perceba essa reação acontecendo. E aí a gente pode, inclusive, se perguntar, por exemplo, há quanto tempo o meu corpo está se preparando para algo que pode acontecer? Sabe aquele exemplo clássico? Isso eu vejo acontecer muito no consultório, assim. Então, alguém que está sentindo que alguma coisa está acontecendo na empresa e eu posso ser demitido, ou pode acontecer uma mudança e o corpo vai reagindo, esperando aquilo. E vai esperando, esperando, e de repente isso nunca acontece. Mas eu passei um tempão sentindo e experienciando no meu corpo como se de fato aquilo tivesse acontecendo em tempo real. Esse programa, ele traz muito o olhar para a gente perceber essas sutilezas. E por isso o nome sutilezas, para a gente observar comportamentos que passam desapercebidos, que a gente naturaliza, mas eles não devem ser naturalizados. Não é saudável ter medo desse jeito, nessas situações. Eu não posso morar em São Paulo e ter medo de sair na rua, porque eu posso ser assaltada. Isso quer dizer que eu não vou ser assaltada? É claro que não. Mas essa percepção de, ok, o que eu posso fazer? Né? Se eu moro em São Paulo, se eu preciso sair de casa, o que está ao meu alcance? Eu posso esconder o meu celular, eu posso prestar atenção na maneira que eu estou andando na rua, andar com o vidro fechado. Mas você entende que existe um limite de ação? E tem coisas que estão fora do alcance? Eu posso fazer o meu melhor, mas tem um ponto ali que não depende mais de mim. Existem ameaças concretas, existem situações perigosas que eu vivi e que se repetem na minha mente. Existe a antecipação do futuro, existe a evitação. E agora eu quero falar exatamente desse ponto sobre evitar aquilo que nos dá medo. Até parece uma boa estratégia. Então, se eu tenho medo de andar de elevador, eu subo pela escada. Se eu tenho medo de dirigir, eu vou de Uber, de metrô. Mas isso não é legal. Lembra que eu falei do escalador, do Alex Honnold, que falou o quanto é importante a gente se expor a medos reais? E, de novo, não estamos falando de você se expor ao teu maior medo, mas, assim, coisinhas pequenas. Vamos pegar o exemplo de quem tem medo de elevador. A lógica da exposição funciona da seguinte maneira. Se eu evito o medo, eu sinto um alívio. Se eu sinto um alívio, eu vou ter a tendência de evitar aquilo que me dá medo. Percebe como isso vai virando um ciclo? E aí eu sei que se eu evito, eu fico tranquila, então tudo bem,
não vamos mais andar de elevador nunca mais. Vamos subir 20 andares na escada. Mas o que a gente fala a respeito da exposição gradual é um pouquinho, sabe? Você não precisa subir 20 andares de elevador. Mas será que, de repente, você não pode subir de um andar para o outro? Se você tem medo de dirigir, você não pode, de repente, andar no teu bairro? Você não precisa pegar a marginal, mas uma volta na quadra. Entende a lógica da exposição gradual? Isso é muito importante, porque a gente vai reorganizando essa percepção e o teu corpo vai percebendo assim, até que não é tão ruim assim. Até que não era tão terrível. E aí tem uma coisa interessante que acontece, vocês já devem ter percebido na vida de vocês. Quando a gente está com muito medo, a gente fica meio cego, surdo, mudo. A gente perde completamente a referência e a gente quase que sai do nosso corpo. É como se tudo cegasse a gente. E aí, de repente, uma coisa que é tão simples, ela toma um tamanho. Vamos pegar um exemplo de medo que eu acho que é um dos maiores, assim, que é o medo de barata, por exemplo. Se a gente pensar pela lógica, que mal que uma barata pode te fazer? Né? Olha o teu tamanho, o tamanho da barata. Então, assim, pela lógica, não faz sentido nenhum. Mas o lugar que a mente nos leva, o lugar que entra na fobia é totalmente desordenado. Então, tendo consciência disso, eu consigo antecipar certas coisas do tipo, bom, então tá bom. Então, isso aqui eu sei que me desequilibra. Isso aqui eu sei que eu não vou responder por mim, mas eu sei que me faz mal. E eu sei que eu preciso trabalhar isso. E a gente vai, aos pouquinhos, tomando consciência. A gente vai percebendo como que eu consigo lidar com aquilo de uma forma mais saudável. Porque pensa bem, o quanto o medo limita, né? O quanto... quantas coisas você já deixou de fazer por medo, né? Por, sei lá, medo de não dar certo, medo de julgamento. E aqui entra o exercício que eu gostaria de propor, para que você pense a respeito, para que você faça em casa. É uma investigação, uma autoinvestigação. Então, pensa em um medo que você tem, uma situação que você evita. E eu não estou nem falando que precisa ser o maior medo da tua vida, mas pode ser, sei lá, uma conversa difícil que você não quer ter. Algo que te dá uma resistência. Então, imagina essa situação. Aí eu quero que você pense do que ou qual é exatamente o medo que você tem nessa situação. Porque às vezes você acha que o medo é de uma coisa, e se a gente for tirando as cascas e as camadas, esse medo está em outro lugar. Vamos pegar um outro exemplo de, por exemplo, medo de falar em público. Será que o medo é falar em público? Ou eu tenho medo de esquecer o que eu tenho que falar? Medo do julgamento? Medo de não saber como me posicionar? Percebe que quando a gente vai fazendo um processo de autoanálise, uma coisa vira outra. Então, faça isso com o medo que você tem. Se é o medo de dirigir, será que a gente está falando de controle? Será que a gente está falando a respeito de independência? O que está por trás? Outra coisa interessante que a gente se pergunta com relação às coisas que nos dão medo é o que aquilo significa para você, né? Eu tenho medo de viajar sozinha. O que viajar sozinha significa para você? Outra pergunta. O que eu imagino que vai acontecer se eu encarar esse meu medo?
Então, a gente vai aprofundando mais uma camada. Aí a gente se pergunta se existe algum perigo real nessa história. Lembra que lá no começo a gente falou a respeito do quanto tem um monte de minhoca que a gente coloca na cabeça, um monte de coisa que a nossa mente é tão criativa que ela cria um dramalhão mexicano para uma coisa que não existe. Então, essa pergunta ela é muito concreta. Existe algum perigo real ou são só essas coisas que a minha mente está falando? Outra pergunta importante: o que eu sinto quando eu penso nisso? Aqui a gente sempre está tentando fazer a integração do nosso corpo com a nossa mente. O que eu sinto? Eu sinto angústia? Eu sinto o peito apertado? Eu fico sem voz? Como que o meu corpo reage àquilo? Porque às vezes só de imaginar uma situação, você já tem uma resposta enorme fisiológica. Esses pequenos questionamentos, eles vão te ajudando a entender como você lida com o medo e como a gente naturaliza o medo. Não é possível viver sem medo e não é saudável, porque a gente falou, o medo é uma resposta fisiológica. Só que voltando àquilo que eu falei no começo, poxa, se só 2 medos são considerados inatos, por que a gente tem medo de tanta coisa? Por que a gente aprende tantos medos? E quais deles são nossos? Quais deles são dos nossos pais, da sociedade? Se você assiste esses programas que pinga sangue, é lógico que você vai achar São Paulo muito mais perigosa do que de fato ela é. Se você não faz ideia do que está acontecendo, você tem uma noção que moramos numa cidade grande, mas não é da mesma maneira. Então, a gente precisa se blindar dessa contaminação psíquica. Ao mesmo tempo que eu me percebo o que de fato é um medo real, o que eu estou imaginando, onde que eu coloco limite na minha imaginação, né, para aquelas coisas que você fala, nossa, mas isso daqui eu fui longe, isso aqui qual a chance de acontecer? E não é desconsiderar o teu medo, é entender o que ele está querendo te dizer. É acolher, mas perceber que sintomas físicos se formam de acordo com o que passa na nossa cabeça. Então, o medo é um grande estimulador desse mecanismo. Eu espero que você pense a respeito do teu medo, que você tenha aberto uma portinha para pensar a respeito do quanto a tua mente organiza a tua vida. E a gente se vê no próximo programa. Você me encontra nas redes sociais @microfisioterapia_integrativa, pelo site dracamilhoshoa.com.br e nos vemos na semana que vem. Um beijo, até logo. Você ouviu pela Vibe Mundial, programa Sutilezas.